Que felicidade ter você aqui de novo em nosso programa Fonte em Foco, aqui na Prime TV, afiliado do SBT de Dom Eliseu. Hoje em nosso programa nós teremos entrevistas maravilhosas, com muito conhecimento e conteúdo para você. E é claro, muito entretenimento para o seu domingo ficar ainda mais gostoso. Então, vamos lá? Voltamos, pessoal, e agora, deixa eu falar para você. Na nossa última entrevista, nós viemos até Brasília para falar de um assunto que é voltado ao nosso programa A Fonte em Foco. E você sabe que aqui a gente vem sempre com novidade boa, com conteúdo para que você, empresário, microempreendedor, você que emprega pessoas, você que motiva e movimenta a economia, saiba de informações que são precisas para que você possa realmente ter um futuro na sua carreira e na sua vida. Na última relação que nós tivemos aqui com Brasília, nós viemos para o lançamento do cartão MEI. Falamos com o diretor, o Marcelo Strama, que esclareceu muita coisa, é um amigo de coração, que a gente bate um papo, você aprende com ele. E hoje, veja, hoje eu estou tendo o privilégio de conhecer alguém assim muito importante e que me deu uma aula antes da gente começar aqui a gravar sobre esse assunto, que é justamente para você empreendedor, você microempreendedor, você que tem uma pequena empresa e sempre se sentiu à margem da discussão, da margem social, da discussão governamental. E quando eu falei da última vez que você agora tem de fato alguém que está aqui olhando por você, pensando, fomentando, tentando entender o melhor mecanismo para que você possa de fato ter o sucesso que você tanto sonhou. Eu estou aqui com o Tadeu, que é secretário adjunto do Ministério do Empreendedorismo. Tadeu, muito obrigado, foi um prazer enorme poder falar com você e a gente bater esse papo maravilhoso sobre isso. É um prazer, Ilmar, é um dever nosso aqui do Ministério, no qual ocupo o cargo de secretário executivo, portanto, um auxiliar direto, como vice-ministro aqui do ministro Márcio França, que é um homem conhecido no estado de São Paulo, porque foi prefeito de São Vicente, foi vice-governador, foi também deputado federal, mais atrás, e por último, governador do maior estado do país, que é o estado de São Paulo. Então, esse homem é que tem a delegação do presidente Lula para tocar um tema que diz respeito ao universo de 94% das empresas brasileiras, que são os microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas. E que respondem, esse segmento responde por 77% dos empregos gerados o ano passado no país. Então só esses dois dados estatísticos dão conta da importância desse segmento econômico, que ordinariamente era muito refratário a se aproximar de políticas públicas, por entender que elas normalmente eram coisas que cobravam algum tipo de comportamento dessas empresas. Geralmente aparece governo para cobrar tributo, para exigir alguma providência, ou seja, os governos ao longo da história não tiveram a capacidade de tratar os problemas, que são muitos. O Estado burocrático, que ainda é o Estado brasileiro, lamentavelmente, ele traz, em relação aos grandes conglomerados econômicos, um traço que é muito severo de custo Brasil e que muitas vezes implicam ônus muito severos para esses grandes conglomerados econômicos. Esse Estado burocrático, quando ele incide sobre os pequenos negócios, ele é devastador, porque o sujeito não aguenta sobreviver sem crédito, sem qualificação, sem novos mercados, sem um ambiente dentro da institucionalidade brasileira que seja de acolhimento, que possa ser um ambiente amistoso, de diálogo, que possa lhe ajudar a iniciativa empreendedora. Então, eu acho que é muito importante, eu gostaria de destacar aqui, a importância da decisão política do presidente da República de criar o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte para cuidar com exclusividade do seu negócio, das dificuldades que você enfrenta no dia a dia daqueles que querem empreender no Brasil. Então, esse ministério ele tem
a partir da liderança do ministro Márcio França, com toda a nossa equipe, os 2 secretários nacionais, os nossos diretores, você fez referência ao diretor Marcelo Strama, mas a nossa equipe tem a consciência de qual é a tarefa que lhe está entregue por essa decisão política do presidente. Ele sempre diz, olha, mas se a gente olhar no dia da sua posse, o presidente Lula sinalizou claramente a importância que as micro e pequenas empresas iriam ter no seu governo. E a criação desse ministério, portanto, é o cumprimento de um compromisso dele, mas é uma tarefa e uma responsabilidade que está nas nossas mãos e que nós vamos exercer com muito diálogo. Tem algumas coisas que são muito importantes. Nós já falamos aqui de crédito. Ninguém desenvolve uma atividade empreendedora se não tiver ali a alavancagem de uma operação de crédito, seja de uma instituição privada, mas principalmente das instituições públicas que devem disponibilizar ali aquela ajuda inicial que alguém que quer empreender precisa ter para poder colocar de pé o seu negócio. Então, crédito é um elemento fundamental. A segunda coisa é qualificação. Muitas vezes você quer empreender, mas não tem conhecimento técnico de quais são as coisas que você precisa fazer para desenvolver bem uma boa ideia que você teve. A criatividade do povo brasileiro é extraordinária, então ela precisa de crédito, mas precisa também de treinamento, de qualificação, para que uma boa ideia possa ser exercida ali com grande efetividade, com grande capacidade realizadora. Você tem que ter também uma preocupação com a abertura de novos mercados, expandir os mercados. Você começa vendendo ali onde se vive, mas é muito importante estruturar o seu negócio de modo que ele, vindo a crescer, ele possa vender o seu produto, um produto produzido em São Paulo possa ser vendido no Pará, um produto feito em Pernambuco possa ser vendido no Mato Grosso, ou seja, expandir os novos mercados, porque é um país que tem um mercado consumidor como tem o Brasil. 200 milhões de habitantes, um território vastíssimo que permite que a gente possa realmente, dentro do mercado interno, ter oportunidades de negociação, de comercialização desses produtos muito intensivas. Mas a gente, quando fala também de novos mercados, deve pensar que é muito importante, numa economia globalizada, em que os países hoje não têm mais praticamente fronteira, que você possa se preparar também para vender para fora do país, primeiro na América Latina, para os nossos parceiros do Mercosul, para o Chile, com o qual temos um acordo de livre comércio. Então, esse é um terceiro item. Falei, crédito, qualificação, abertura de novos mercados. Tem um quarto item muito importante, Ilmar, que é a melhoria do ambiente de negócios. Esse estado burocrático, normalmente, ele é uma dificuldade para você abrir uma empresa, para licenciar, para ter as certidões, para ter o financiamento assegurado. E é nosso dever dialogar com quem sofre isso na pele para dizer quais são os gargalos que estão atravancando a atividade empreendedora dos brasileiros e brasileiras. E nós sabemos que há uma necessidade muito grande de você remover esses obstáculos, essa herança burocrática, cartorial, que durante muito tempo, para abrir uma empresa no Brasil, eram vários meses, para fechar também. Então, houve avanços ao longo do tempo, é preciso identificar, e nós estamos fazendo isso, tem um fórum da micro e pequena empresa, que é presidido pelo ministro Márcio França, e que é um ambiente onde a gente dialoga com as diversas representações associativas, sindicais, às vezes, para que a gente, de forma conjunta, num diálogo, o governo não pode ter a veleidade de achar que sabe tudo, que enxerga tudo da melhor maneira. É ouvindo, é dialogando, é aprendendo com o que está dando certo para dizer, ó, isso aqui a gente pode modificar. Se for uma portaria, se for uma resolução, se for uma lei que precisa ser aprovada no Congresso Nacional, nós precisamos identificar isso, ter a capacidade de articulação interna dentro do governo e externa com o Congresso Nacional, com a sociedade civil. E, por fim, dos 5 desafios que nós temos aqui no Ministério, é a questão da digitalização, da tecnologia, da inovação. Essa economia global, ela se exerce ou é exercida em boa medida através do comércio eletrônico. Então, o empreendedor brasileiro precisa ter o crédito para botar o negócio em pé, precisa ter qualificação para que o produto tenha competitividade
e precisa ter inclusão digital, tem que ter familiaridade com esse mundo tecnológico para que ele possa participar de algo que é sem volta. Claro que o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias no mundo do trabalho é um impacto muito grande, mas isso é um roteiro sem volta. Então, ao invés de negar esse roteiro e de ficar à margem disso, se você ficar fora da inclusão digital, a desigualdade que marca a vida no Brasil vai ser muito maior. Então, a inclusão digital, a preparação para conviver com as novas tecnologias e para poder absorver de forma positiva o impacto da inteligência artificial no empreendedorismo brasileiro é muito importante, portanto, que o Ministério possa ser esse ambiente de catalisação de todo esse debate, mas para que, principalmente, o empreendedor brasileiro saiba que no governo do presidente Lula tem uma área voltada e devotada a ajudá-lo, a apoiá-lo, a recebê-lo e a esclarecer as coisas e ajudar a que a criatividade extraordinária do nosso povo possa se traduzir na criação de bons negócios, de boas empresas que tenham competitividade e que possam, naturalmente, tudo isso só tem valor se criar, se aumentar a renda dos brasileiros, se gerar emprego, porque é assim que a gente desenvolve um país que tem tantos desafios como o Brasil. Secretário, como eu havia dito logo no começo, né? Foi uma aula, é uma aula importante, assim, uma sensação muito gostosa de você vir aqui e você ter, de fato, não só o conhecimento, mas você passa a ter esse respaldo de que o governo está pensando, e quando pensa, de fato, todos os minuciados pontos importantes para que tenha um desenvolvimento do pequeno empreendedor. Como eu sou advogado, e a gente falou esse papo aqui antes, né? Na advocacia, o meu retorno é muito próximo com essas pessoas. E assim, são 16 anos na carreira jurídica. São 16 anos ouvindo algumas lamentações dessas pessoas que, de fato, nunca pensaram, como você falou, secretário, aqui no nosso bate-papo. Você já pensou em exportar? Você já pensou que você pode transformar o seu produto que você tem no seu bairro e jogar isso para fora, de fato? Uma coisa que você falou aqui para a gente e que assim, eu gostaria que você reforçasse agora a nossa entrevista, a questão dos créditos, que a mulher, no caso, terá um crédito ainda maior. E gostaria de explicar um pouco mais, porque o que nós temos de fato é diversas mulheres que são a rímel de família, pequenas empreendedoras que vendem um cosmético, que na verdade tem uma questão de faz um bolo, e são empreendedoras e não imaginavam isso. E de fato hoje o governo está falando, olha, nós não só vamos te dar toda essa qualificação, mas nós vamos te ajudar com crédito, o crédito para você ainda é maior por causa disso, para que você possa ter esse crescimento. Então como é que vai funcionar essa questão do crédito para o microempreendedor? Eu deixei de propósito para mencionar o programa Acredita no desenrolar da nossa conversa aqui, porque é uma das iniciativas que dão concretude à decisão política da criação do Ministério. Então, esse programa Acredita, que é tocado aqui pelo nosso Ministério, ele tem dois vetores principais, duas pernas principais. A primeira é a de regularização dos débitos. Nós sabemos que durante a pandemia, e nós estávamos ali no Congresso Nacional, aprovamos um programa, o PRONAMP, era o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que no momento de pandemia serviu para apoiar as empresas que estavam atravessando um momento de grande dificuldade. Naquele momento, a Selic era bem pequenininha, então o sujeito tomou um empréstimo nesse programa público, o PRONAMP, só que ao longo do tempo, com o passar do tempo e dos anos, nós vimos a taxa Selic subir significativamente, passando de 10%, 11%, 12%. Isso implicou um endividamento muito elevado das micro e pequenas empresas brasileiras. Então nós pensamos, o programa de regularização de débito, que foi o Desenrola Pessoa Física, funcionou muito bem, nós precisamos fazer isso com as empresas. E fizemos. Esse programa, que começou há poucos meses, ele já renegociou débitos de mais de 3 bilhões de reais. Para o universo das micro e pequenas empresas e de mês, é um número muito significativo. Então você regulariza seus débitos e a outra perna a que me referi é exatamente o chamado Procred 360. Por que esse nome? Porque é um crédito para as microempresas e MEIs, ou seja, aquelas empresas que têm faturamento até 360 mil. Então você regulariza seus débitos, você vai, nesse momento, só o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste e a Caixa Econômica Federal que estão participando, os bancos privados ainda não.
você vai a esses bancos e você tem a oportunidade de financiar e de alavancar uma operação de crédito, um empréstimo, para falar uma linguagem coloquial aqui, onde você pode receber financiado 30% do faturamento no ano anterior. Então, uma empresa que faturou R$300 mil o ano passado, ele pode financiar R$90 mil. Então, é bastante significativo. R$90 mil para uma microempresa é um valor significativo que pode movimentar, modernizar os seus equipamentos, comprar uma máquina a mais, contratar mais um funcionário, ou seja, é com esse objetivo. E para falar do compromisso do governo do presidente Lula e do Ministério do Empreendedorismo com o empreendedorismo feminino, porque nós sabemos que boa parte dessas micro e pequenas empresas são lideradas por mulheres, tem um mecanismo que é muito avançado, que diz, se a empresa tiver na sua direção ou no seu quadro societário uma mulher, então você pode aumentar o que é 30% do faturamento do ano anterior para 50%. Então, tomando por empréstimo alguém que faturou 300 mil, no primeiro caso, R$90 mil de empréstimo, mas se tiver mulher na direção da empresa, metade do faturamento, R$150 mil, ou seja, isso prestigia o empreendedorismo feminino, que, aliás, o presidente Lula editou um decreto e foi lançado recentemente esse programa pelo ministro Márcio França e pela ministra Cida Gonçalves, a ministra das Mulheres. É um programa que reconhece a força da mulher no empreendedorismo brasileiro, portanto, esse programa de financiamento, ele prestigia também esse recorte de gênero e a gente está muito entusiasmado com isso. Nesse momento, só os bancos públicos é que estão atendendo essa demanda, mas há um diálogo que está em curso com a FEBRABAN para que os bancos privados também possam aderir. Os números são também significativos, não é, do Procrédito 360, acabou de ser aprovado no Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, está em fase de sanção pelo presidente da República. Nós vamos fazer uma ampla campanha de divulgação, porque as pessoas, é perceptível que ainda não entenderam direito como é que funciona esse programa. Agora, consolidado pela aprovação no Congresso, nós vamos certamente ter uma expansão tanto da renegociação de débitos, que vai até 31 de dezembro deste ano, e esse programa Procred, que se pretende permanente para apoiar os MEIs e as microempresas na necessidade de crédito, que é fundamental para fortalecer os seus negócios, que só são tidos por pequenos, mas têm uma presença determinante na economia brasileira, é 30% do PIB, e precisamos expandir a comercialização dos produtos das micro e pequenas empresas para outros países, para mercados que estejam também fora das fronteiras do país. Nós estamos muito confiantes que o programa Acredita faz parte daquela grande confiança. Os números da economia brasileira em todos os indicadores macroeconômicos são muito positivos: controle da inflação, crescimento, aumento da renda média do trabalhador, taxa de câmbio, investimentos sociais e na assistência social também, na educação, na saúde. Então, todos os indicadores macroeconômicos e sociais do governo são muito positivos e é isso que a gente quer, acreditando num futuro muito melhor para o nosso país a partir de políticas públicas muito inclusivas, inclusive pensando no modelo de desenvolvimento que seja sustentável do ponto de vista social e ambiental também. Olha, é com muita felicidade, viu, secretário, que eu venho aqui, tenho essa aula, posso levar para o meu público esse conteúdo, posso de fato demonstrar que a gente está no caminho certo. E essa sensação que eu tenho quando eu venho aqui conversar com vocês, que assim, realmente agora nós estamos caminhando para ter uma inclusão dessas pessoas, para que a gente possa ter uma expansão comercial, para que a gente possa ter de fato um crescimento social. Eu digo que é mais social de fato do que empresarial, porque são essas pessoas que de fato estão ali no dia a dia, com a padaria, com o comércio, com a sua vida no dia a dia, que a gente pode sentir que essas pessoas hoje têm alguém olhando por elas, que isso é tão importante.
Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de falar contigo, secretário, poder voltar aqui outras vezes, que você possa, na verdade, nas outras entrevistas para falar muito mais sobre esse assunto, explicar muito mais sobre esse tema, falar de avanços futuros que o Ministério está podendo fazer. Eu gostaria que você colocasse suas redes sociais, onde a gente encontra o secretário para a gente poder falar, para ter essa aula de novo, né, para que as pessoas possam te conhecer mais e saber mais sobre esses projetos. É um prazer, Ilmar. Eu sempre digo que é uma obrigação do homem público, dos gestores públicos, prestar contas do que estamos fazendo. Na verdade, há um interesse muito grande em ajudar nesse debate do empreendedorismo no Brasil. Esse é um debate muito importante. Nós estamos vendo que as micro e pequenas empresas têm em diversos países, agora mesmo eu estive no Chile, lá tem uma área que cuida especificamente das micro e pequenas empresas. No primeiro semestre eu estive em Macau, na China, e em Paris também, onde houve um debate da OCDE com a presença de países integrantes da OCDE, e há uma preocupação em fortalecer o papel das micro e pequenas empresas no mundo inteiro. Então o Brasil está em linha com o que está acontecendo no resto do mundo. Aqui o Ministério do Empreendedorismo, MEMP, tem essa sigla. Nós estamos muito animados, é um prazer sempre, quando puder, nós estamos à disposição de explicar, de falar, e temos outros contatos, principalmente porque é nosso dever prestar esclarecimento e atender aquele cidadão brasileiro e a cidadã brasileira que, ao final e ao cabo, é o objeto da nossa atuação, é o destinatário das políticas públicas. Nós estamos à disposição. Foi um prazer recebê-lo e estamos sempre à disposição para dialogar com vocês. Obrigado, secretário. Gente, daqui a pouquinho a gente volta. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu. Voltamos! E agora, gente, vamos falar um assunto muito importante sobre arquitetura, os desafios na profissão e principalmente o porquê contratar um arquiteto e como tem a visão de um arquiteto para a sua obra. Hoje eu trouxe uma pessoa muito importante, uma amiga de longa data e que eu tenho a total confiança no trabalho dela. É claro, a gente só traz pessoas aqui que têm conhecimento aprofundado e são pessoas de ponta na sua profissão. Mas essa é o meu carinho especial. Luciana Barreto, arquiteta, nossa arquiteta, muito obrigado por ter dado o convite, Lu. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá bater esse papo gostoso para esclarecer para o pessoal aí as coisas da arquitetura. Bora falar sobre esse assunto? Lu, primeiro ponto, assim, é sempre claro, a gente precisa saber um pouco da sua vida, para o pessoal conhecer como é que surgiu a arquitetura na sua vida, Lu. Na minha vida, a arquitetura, ela surgiu por engano, você acredita? Por engano? Eu queria ser engenheira civil, e aí no meio do caminho, o universo me direcionou para arquitetura, né? E aí, nesse critério de experimentar o que seria engenharia, o que seria arquitetura, eu me apaixonei pela arquitetura e estou aqui até hoje. Graças a Deus, muito realizada, muito feliz e apaixonada pela minha profissão. E na trajetória como arquiteta, você começou trabalhando com pessoas, já foi seu negócio direto? Como é que funcionou isso? Não, eu comecei trabalhando em algumas empresas, né? Fiz estágios em obras, né? Tenho o pé no barro, como dizem por aí. Sou uma arquiteta de construção, sou uma arquiteta de obras, né? Estagiei em obras públicas, estagiei em obras particulares. Trabalhei em construtoras,
Trabalhei também na parte de criação de projetos em escritórios. E aí eu, né, durante essa minha caminhada dentro desse universo da arquitetura, num devido momento eu não me senti valorizada o suficiente dentro daquilo que eu fazia, não me senti à vontade mais no ambiente que eu estava e resolvi partir para minha carreira solo. E aí você montou a Arquitec, que hoje, dentro da região de São Paulo, é uma das maiores arquiteturas que nós temos hoje na região. E aí um desafio muito interessante. Mulher empreendedora na arquitetura em obra, que é, de fato, um ambiente muito masculino e machista muitas vezes. Qual foi esse desafio? Como que foi isso? Superar essa situação, de fato? Não vou dizer para você que foi fácil, né? É um desafio diário, até hoje. No entanto, hoje, eu já tenho 20 anos de experiência dentro de obras e projetos que as coisas acabam se encaixando, né? Você estabelece um respeito, você estabelece uma credibilidade, uma autoridade dentro do assunto que você está, dentro da área que você atua, e aí o respeito vem, né? É lógico que é uma área, sim, é uma área machista, é uma área predominantemente masculina, mas isso a gente vai vencendo dia a dia, como mulher e como ser humano, né? Sabendo levar essas situações, impondo o seu conhecimento, o respeito que você merece, as coisas acontecem. Lu, existe uma diferença muito grande entre arquitetura e engenharia. A gente não sabe muito bem diferenciar isso de fato para quem é leigo. Qual que é a diferença real? A primeira diferença gritante é que são faculdades distintas. Existe a faculdade de engenharia, das engenharias, né? E a faculdade de arquitetura, né? Então, são formações diferentes. Então, o que um arquiteto faz e o que um engenheiro faz dentro da obra são trabalhos distintos, né? Então, a arquiteta ou o arquiteto, ele concebe um projeto, ele planeja esse projeto de acordo com as necessidades de um cliente, de acordo com a cultura do seu cliente, né? E de acordo com o objetivo do seu cliente. O engenheiro e todas as engenharias, que são a elétrica, a hidráulica, a civil, estrutural, elas servem para complementar o trabalho do arquiteto no sentido de estabelecer as instalações, de estabelecer a segurança, a estrutura dos edifícios, de fazer aquilo que o arquiteto sonhou e idealizou ficar de pé em segurança. É isso, que não caia nada na cabeça de ninguém. Lu, e assim, de fato hoje, para a gente poder esclarecer para o público, qual a importância do projeto, principalmente projetos que discutam acessibilidade, como é que funciona essa importância para o arquiteto dentro de uma obra? O projeto, ele serve, o projeto é um documento, tá? Ele serve primeiramente para você poder planejar aquilo que você vai construir. Então, você vai ter um desenho daquilo que você vai construir. Então, você vai saber as etapas daquela obra, o que você vai fazer, quanto de material você vai gastar. Então, o projeto, ele estabelece que você tenha otimização do tempo de execução da obra, evita o desperdício de materiais durante a execução da obra, evita que você faça 2 vezes a mesma coisa na execução de uma obra, né? Evita o retrabalho, né, que chamamos durante a obra. Isso causa prejuízos enormes para as construtoras. Quando a gente fala de acessibilidade, logo, naturalmente, você vem à mente uma pessoa de cadeira de rodas. Mas acessibilidade não é somente isso, né? Acessibilidade é quando você pensa um projeto de forma democrática, tão democrática, que você permita que qualquer pessoa acesse aquele espaço. Então, pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma pessoa obesa, pode ser uma criança, pode ser uma gestante, entendeu? Então, qualquer pessoa, pode ser uma pessoa cega, uma pessoa surda, entendeu? Então, deficiências neurológicas. Então, são N fatores, N deficiências, né? Não diria essa palavra deficiência, porque isso não se usa mais, mas necessidades especiais de cada um, que quando a gente compõe, quando a gente concebe um projeto, a gente busca atender a todas as necessidades.
Só que essa questão da acessibilidade, ela começa na rua, tá? Ela não é necessariamente só dentro de uma obra, dentro de um imóvel ou dentro de um edifício. Isso tem que vir no planejamento urbano, tá? Isso é uma coisa que tem que vir das cidades, né? Então, hoje, arquitetos também projetam cidades. Então, quando a gente pensa numa cidade, num bairro, a gente já pensa de acordo com as necessidades de cada um. Então, antigamente, isso não era, não diria que não era necessário, mas é que ninguém ligava muito, não davam muita atenção para isso. Né? E hoje não. Hoje os espaços têm que ser democráticos, desde uma loja na rua até um hospital, um cinema, um hotel, um shopping. Claro. Todos os espaços têm que ter a democracia, né? Tem que ser democráticos para que todos tenham acesso. Então, a premissa acessibilidade, ela é conceito básico em qualquer projeto, tá? E complementando sobre a sustentabilidade, né? Hoje, durante a execução das obras, a gente já compõe as execuções com materiais sustentáveis, né? Hoje, e daqui para frente, isso é uma tendência muito forte na construção civil, de utilizar materiais sustentáveis, que vem de encontro à preservação do meio ambiente, que vem de encontro à redução dos desperdícios da construção civil, que vem de encontro ao reaproveitamento dos materiais, né? Então, tudo isso, em conjunto, a gente consegue colocar dentro de uma execução de uma obra e chamá-la de uma obra sustentável, né? Uma obra que respeita o meio ambiente e que tem o reuso dos materiais, por exemplo, aproveitamento de água, energia solar, né? Tantas coisas, tantas outras coisas que vêm de encontro a esse conceito de sustentabilidade, que podem sim trazer benefícios a longo prazo para o meio ambiente. É muito importante. Agora, para a gente poder falar para o nosso público entender a vida do empreendedor, a vida de quem tem esse desafio, qual dica você dá importante para a pessoa que realmente quer começar o seu negócio como você começou, esses desafios que você enfrentou? Tem alguma coisa que você pode falar assim? Falar para a pessoa, olha, eu comecei por esse motivo, isso me motivou a começar na arquitetura como empresária, no empreendedorismo, e eu posso te dar essa dica para você poder prosseguir. Eu comecei, conforme eu falei, eu me sentia desvalorizada, né? Eu não me sentia respeitada como profissional no lugar que eu estava. E eu sabia que eu podia mais do que aquilo, né? E aí vem aquele medinho, né? Que tipo, poxa, eu tô aqui, tenho uma certa estabilidade, né? E vou me lançar no mercado sem, assim, né? Assim, sem nada, né? E eu tomei coragem e fui, porque num primeiro momento a melhor dica é acredite naquilo que você é capaz de fazer. E nunca, em momento algum, deixe de estudar e buscar atualizações em relação àquilo que você se propõe a fazer. Então, assim, eu tenho 20 anos de estrada dentro da construção civil e de projetos, mas eu estudo diariamente até hoje, né? Porque as coisas evoluem, as formas de trabalhar evoluem, os materiais mudam, a execução das obras agora com o advento de muita tecnologia também. Então, a gente tem que estar sempre atualizada em relação às obras e à concepção de projetos e estudar todo dia e acreditar. Acreditar que aquilo que você faz, muita gente pode fazer, mas do jeito que você faz, é só você que faz. É só você que sabe fazer. É só o seu jeito, né? É isso. Olha, vocês viram aqui, o que eu falei para vocês é tão importante, né? Quem sabe do assunto, quem tem experiência, fala com propriedade e pode acrescentar tanto. Lu, imensamente agradecido por você ter aceitado o convite e falado com a gente. Gostaria que você colocasse suas redes sociais, onde é que encontra a Lu para dar essas dicas, para poder fazer um projeto com você, porque ter a sua placa na obra é sinônimo de que você está muito bem respaldado. Como que a gente te encontra, Lu? Pode me encontrar no meu canal do YouTube, a arquiteta Luciana Barreto, e também no Instagram, arquite.lucianabarreto. E se colocar lá no Google também, arquitetura Luciana Barreto, Arquitec, vem direto comigo, tá lá meu celular, a pessoa vai falar diretamente comigo e terei prazer enorme em dar uma atenção e conversar. Muito obrigado, Lu. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Gente, a gente vai agora para o intervalo comercial rapidinho e já volta.
Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu. Voltamos e agora nós vamos falar de um tema que está na alta e na moda, como diria minha avó, na crista da onda. Até porque muita gente tem feito diversos procedimentos. Alguns de fato têm dado muito certo, outros nem tanto, tem gente refazendo coisas por aí. Até porque tem que se procurar um profissional que vai identificar o que você realmente precisa para o seu rosto. Nós estamos falando hoje de harmonização facial. Nós vamos falar com um profissional que tem experiência há 30 anos como dentista, Dr. Vigna, que é um grande especialista na área, vai explicar para você como é que funciona, um novo procedimento que ele atua, que faz toda a diferença. Dr. Vigna, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Guilmar. Muito agradecido aí pelo convite e espero atender as expectativas do seu público, né? Vamos lá, Vigna, uma coisa que você me falou aqui antes de começar, que eu achei muito interessante, e já vamos partir logo para isso, depois a gente vai falando a questão de tanta dificuldade que tem acontecido, os atores e atrizes mudando, voltando para trás nos procedimentos. Existe um procedimento diferente de se fazer a harmonização facial, que de fato explicou pra gente que é assim, eu vou harmonizar a pessoa sem dar aquela sensação de que está tudo meio que plastificado, diferente. Qual que é esse procedimento, doutor? Então, a harmonização tradicional, né, harmonização facial com toxina botulinínica e ácido hialurônico é o que mais comum você vê, né? Agora, de um tempo para cá, existe uma harmonização que a gente trouxe de fora, né, já faz um tempo, só que ainda no Brasil não foi algo que pegou, né? Veio muitas coisas, aconteceram muitas coisas nos últimos tempos, né? Que é a harmonização com salvação sanguínea, né? Que é o famoso PRP, né? Plaquetas ricas, né? Plasma rico em plaquetas e o plasma gel, onde você tira o sangue do paciente, coloca numa centrífuga e dali você faz toda a mágica. E aí você falou uma coisa interessante, né? Que a gente tem a questão da toxina botulínica ter uma rejeição em alguns pacientes, aí dá problemas, dá a questão natural de uma cirurgia que pode dar uns riscos sim. Essa rejeição é quase mínima, doutor, porque a questão desse procedimento que o senhor faz? O nome já diz, né? Toxina botulínica, é uma toxina que você está colocando no rosto do paciente. Então, nem todo mundo ele é acessível àquilo. Assim como o remédio pode dar uma reação alérgica, a toxina botulínica não é diferente. E no caso do plasma, né? Que você, querendo ou não, você está tirando do paciente, né? Você está tirando o sangue do paciente, transformando aquilo lá numa harmonização. Então, dificilmente, eu acredito que até hoje eu não vi nenhuma rejeição em paciente, pelo menos com a gente nunca aconteceu. Apesar de ser um procedimento novo no Brasil, até hoje a gente não ouve dizer de algum tipo de rejeição, né? Por ser do próprio paciente, né? A gente não pode tirar, por exemplo, o sangue seu e aplicar em mim. É o meu sangue que vai ser aplicado em mim mesmo. Aí, com isso, faz a separação e aí faz a aplicação. Uma coisa que tem chamado a atenção hoje, principalmente, a gente tem visto grandes, né? A Sheila Carvalho, passou outras influencers que foram retirar procedimentos. Porque a gente falou assim, elas falaram, perdi a mão, né? E aí, para que o paciente e a expectativa dele seja alcançada e que o médico possa dar a ele, de fato, o que ele precisa, existe uma balança para que seja feito isso de forma adequada hoje. Que no caso delas, elas acharam que elas ultrapassaram do limite, não estavam mais se reconhecendo no espelho, estava ficando uma coisa assim que elas falaram, não me reconheço mais, não vejo mais aquela pessoa. E aí que de fato hoje, como é que você hoje como especialista consegue indicar o que realmente é preciso, não é preciso? Como é que funciona essa consulta com a paciente de fato? A gente fica muito à vontade, né, de fazer esse procedimento em qualquer tipo de pessoa, né? Basta a pessoa
ela está saudável, né? A pessoa está bem, com a saúde bem, até porque você vai tirar o sangue da pessoa. Então o sangue ele diz muito da pessoa, é uma identidade ali. O que acontece quando a pessoa faz uma harmonização facial com toxina botulínica ou ácido hialurônico, é que na nossa experiência de consultório, é que o paciente ele já se identifica que fez uma harmonização. Então, quantas pessoas não chegam e falam assim, eu fiz uma harmonização com ácido hialurônico ou a toxina botulínica, e falaram logo de cara que eu fiz. Agora, quando a gente faz com esse tipo de procedimento, com células-tronco sanguíneas, né, o PRP, o plasma gel, o máximo que a outra pessoa pode falar é, poxa vida, você está diferente, você está bem. Ou seja, a intenção da harmonização ela é bem feita, ou seja, é harmonizar, não é transformar, né? E o que a gente vem visto por aí é que as pessoas elas são transformadas. Você pega o RG da pessoa antes da harmonização com ácido hialurônico, com toxina botulínica, e depois parece uma outra pessoa, né? Verdade. Então, o que a gente faz não é uma transformação total, mas sim uma harmonização, que é a intenção, né? Que a pessoa ela consiga às vezes voltar a ver o rosto de uns anos atrás. Eu acho que é um pouco disso, né, doutor? Que ela fala assim, pô, melhorou aqui a questão da ruga, eu consigo ver o bigodinho chinês desaparecendo. E não, tem uma transformação, como o doutor falou, né? Aquela transformação gigantesca que a pessoa fala, mas não sou eu ali no espelho. E, né, coloca aqueles preenchimentos absurdos, com a boca enorme, ela nunca teve a boca grande e tem tudo isso. Então acho que é um pouco de ser artista um pouco, né, doutor? É um pouco de você ter um pouco de cuidado e saber fazer aquilo. E você tocou num ponto bem interessante, né, da harmonização, porque quando a gente tira as plaquetas do sangue e introduz dentro da pele, na derme, né, da pessoa, aquilo lá vai fazer com que o colágeno que a gente vem perdendo ao decorrer dos anos, a gente estimula aquelas células a formar mais colágeno. Por isso que o que você acabou de falar, aquele bigodinho chinês, aquela marca de marionete, vinco na testa, pé de galinha, né? Ela vai sumindo, vai suavizando ao decorrer das aplicações. E a gente também pode, através desse procedimento, por que não? Dar um volume no lábio, né? Dar um volume também em mandíbula, tirar um pouquinho da papa. A gente consegue, a papada, né, na verdade. Então, dá para você fazer isso, com certeza, mas de forma harmoniosa. Você não perde aquela identidade, como vem acontecendo, como você falou com os artistas, você fala, poxa, eu perdi o foco, eu perdi minha identidade, porque acaba sendo uma coisa viciante, né? A harmonização facial, com botox, com ácido hialurônico, fora os riscos, que hoje em dia o senhor Google já não dá para esconder mais, né? Você joga lá e bota procedimentos errados, males que faz uma toxina botulínica, vai aparecer muitas coisas ali. Agora, o plasma rico em plaquetas, a harmonização com células-tronco sanguínea, dificilmente você vai ver alguma coisa, a não ser que tenham feito um procedimento de forma errada, em um ambiente não séptico, né, sem higienização, aí pode ser que dê um probleminha ou outro, mas fora isso, é perfeito. E uma coisa importante que o senhor falou aqui agora, nós tivemos recentemente casos de uma moça que não tinha sequer o curso, teoricamente não tinha o curso de meio dia de curso de internet, de um procedimento tão complexo, de uma situação que envolve a vida das pessoas, e deu no que deu, que foi a morte daquele rapaz, e acabou expondo isso, né? Hoje, doutor, essa questão dos riscos, para que as pessoas possam entender como é que faz para procurar um profissional sério de fato, né? O que o profissional tem que ter no seu currículo hoje, porque as pessoas que estão assistindo a gente são do Brasil todo. O que a pessoa tem que ter no currículo hoje, que ela fala assim, olha, realmente esse curso é importante, a pessoa tem que ter esse tipo de situação, para que na hora que procurar, ela tenha certeza que está tendo um profissional sério, no mínimo, para fazer aquilo. Quem pode fazer também esse procedimento, claro? Sim, isso daí não é, infelizmente ou felizmente, não é uma receita de bolo que você vai seguindo, né? Eu sou um cirurgião dentista, como você mesmo falou, sou formado há quase 30 anos, né? A gente tem uma faculdade, um respaldo de uma faculdade, a gente está no meio da saúde há muito tempo, e fora isso, eu tive que fazer um curso para poder aplicar isso. Ah, mas você não é dentista, você podia aplicar? Não. A gente podia até tentar fazer, mas você tem que se habilitar, né? Hoje eu sou habilitado para tirar o sangue da pessoa, para usar uma centrífuga, né? E para poder pulsionar no rosto da pessoa. Eu nunca, felizmente eu nunca fiz nada fora desses padrões. Tudo que eu faço, eu sou pós-graduado em ortodontia e ortopedia dos maxilares, né? Antes de eu fazer a harmonização, eu
Eu sou ortodontista, né? Graduado, né? Então, assim, primeira coisa, você tem que correr atrás. Você tem que ver quem é que vai fazer esse procedimento a você. Não basta a pessoa ter 1 milhão de visualizações da internet e falar, pô, o cara é bom. Não, você tem que saber. Às vezes a pessoa não está na internet, às vezes a pessoa não é das mídias sociais, mas a pessoa tem um diploma de graduação, né, curso de pós-graduação. Eu acredito que as pessoas estão indo muito a sede ao pote nessa questão de mídia, mas é errado, né? Prova disso é essa situação que você acabou de falar. Grave, triste, e as pessoas acabaram entrando no caso com ela porque ela se divulgava bem na internet, né? Uma coisa que a gente fala bastante está nas mentorias. A internet é um boom de informações, você precisa estar ali, se preparar para fazer, mas quem está do outro lado tem que pesquisar também um profissional para ter certeza que está se dando com uma autoridade de fato no que ele faz, né? Porque não é só a questão da beleza, você pode sair depois deformado, como em vários casos que as pessoas têm por aí, porque é feito com profissionais que não estão preparados para isso. Doutor, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Imagina, quero que o senhor realmente consiga nos passar aqui outras vezes, que o senhor possa voltar, falar sobre esse assunto tão importante da saúde, que é de fato uma pessoa que consegue demonstrar o conhecimento e passar isso para as pessoas que a pessoa falar. Eu gostaria que você passasse suas redes sociais para que as pessoas pudessem de fato te acompanhar, te conhecer mais, saber do seu trabalho, onde te achar, para que possa procurar os seus serviços. Claro, obrigado. Eu que agradeço, né, pelo convite, pelo carinho de toda a tua produção. E nós temos 2 redes sociais. O Instagram, né, que é o @drvigna, com G mudo, e o @prp.plasmagel. Perfeito, gente. Doutor, novamente, imensamente muito obrigado. Eu agradeço imensamente com essa possibilidade, que espero que você volte essas vezes para falar muito mais sobre isso, porque eu acho que é um tema que muita gente tem muita dúvida e pode falar sobre isso com a gente, tá bom? Obrigado, doutor. Gente, então espera um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu. Voltamos e agora nós vamos falar de uma informação muito importante. Gente, você sabe da segurança que é, às vezes, fazer uma transferência Pix. E acaba caindo em golpes, tendo que ter prejuízos. E hoje eu vou falar com você de uma empresa que realmente trabalha com essa questão dessa informação de segurança na transferência. A ideia que eles tiveram é uma ideia inovadora, diferente de tudo o que vocês viram. Por isso que a gente resolveu trazer no programa, para de fato a gente poder conversar, vocês entenderem bem como é que funciona isso. E mais, divulgar uma informação tão importante, porque todos os dias eu, como advogado, tenho que atuar em casos que as pessoas foram vítimas de golpe. E por isso a gente tenta divulgar tanto mecanismos para ajudar a população a não cair nisso. Hoje eu estou com o Marcos Aguiar, que é o CEO da EasyChange, uma empresa de segurança que realmente hoje trabalha com isso, né, Marcos? Muito prazer e obrigado por ter aceitado esse convite de vir aqui. Obrigado, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder trazer essa ideia, né, mostrar para as pessoas aí que pode ser feito para evitar, né, esses problemas tanto de golpes com Pix, como uma coisa que acontece bastante hoje, que é a questão do sequestro também. Né? Então esse é um dos pontos que as pessoas se preocupam muito hoje em usar aplicativos para a parte de segurança e acabar sendo sequestrada, tendo esse tipo de problema. Né? Sem dúvida. Marcos, agora me fala assim, como é que surgiu a necessidade, como é que veio essa ideia para criar a EasyChange de fato? Como é que vocês tiveram bolado essa questão dessa ideia? Assim, toda grande ideia, normalmente ela é voltada na questão de suprir uma necessidade. Né? Eu comecei em 2019 e as minhas filhas na época, né,
idade que não tinha cartão ou não tinha conta e muitas vezes tinha que sair alguma coisa e eu acabava fazendo o quê? Dava um cartão para uma, um cartão para outra e acabava que, como 2019 você não tinha Pix ainda, não existia a possibilidade de você poder carregar um cartão, colocar um valor em outro. E aí surgiu aquela ideia, acho que eu vou criar algo que eu possa fazer em qualquer momento transferência, disponibilizar valores. Então eu fui, trabalhei, comecei a criar e aí o que aconteceu? Surgiu o Pix. E aí a minha ideia que eu tinha colocado ali, juntar valores, fazer tudo aquilo a qualquer horário, né? Eu tive que remodelar a minha ideia e passar a pensar de uma forma que as pessoas pudessem juntar os seus cartões, utilizar os seus cartões em um lugar só, de forma segura, né? E aí comecei a trabalhar com a questão somente em cartões. O Pix começou a popularizar e aí surgiu a questão da oportunidade de fazer, além de juntar os cartões, que hoje as pessoas normalmente têm vários cartões, né? Ou por questão de restrição, ou por questão, a pessoa acaba não tendo um cartão de um valor maior, ela tem pequenos cartões com valores reduzidos, né? E na hora de fazer uma compra, ela acaba tendo que passar um cartão, passar outro cartão. Tem algumas operadoras que não fornecem a possibilidade de você juntar os cartões. Foi daí que nós criamos o aplicativo que você consegue juntar os cartões e não só os cartões, juntar as contas também. Então muitas vezes a pessoa quer fazer um Pix, né, que hoje em dia a gente faz bastante uso do Pix, só que vai fazer um Pix de um valor e ela não tem aquele valor inteiro. Então ela faz o quê? Passa de uma conta para outra, junta, ou passa para aquele constrangimento de tipo, passa nesse cartão, passa naquele cartão. E a ideia da Easy, do nosso aplicativo, é que você tem um único cartão, um único aplicativo, e dentro desse aplicativo você coloca todos os cartões das suas contas, você cadastra as suas contas e eu somo todos esses valores e disponibilizo para você utilizar numa fonte única. Essa é a grande sacada, é você conseguir usar um único cartão, até para questão de segurança, porque hoje imagina, você vai sair e instalar com 2, 3 cartões, acontece alguma coisa, né? Você tem vários cartões na mão, ou, como eu comentei, a questão de coação, vai lá alguém, sequestra e a pessoa acaba tendo que fazer um Pix, fazer esse tipo de coisa. No nosso aplicativo, nós criamos uma ação que é chamada de Easy Pix blindado. Então a pessoa, quando ela vai fazer um Pix, o seu interlocutor, a pessoa que vai receber o Pix, ela é obrigada a se identificar. Então você não tem como passar por aquele risco de, vou mandar um Pix para uma pessoa que eu não conheço, no caso de uma coação, né, e acabar perdendo os valores. Então é uma forma de você blindar, de você proteger as suas contas em um único local. Você não é obrigado a sair do seu banco, que você muitas vezes tem fidelidade, tem vantagens com o seu banco. Então é questão de uma carteira única que junta para você em um lugar e você consegue concentrar as informações. Uma coisa que a gente gera dúvida na população e que a EasyChange pode explicar, e você como CEO, não é um banco. Não. Você está falando que você seja um banco, é simplesmente um aplicativo que auxilia nessa transação, né, Marcos? Sim, a ideia é ser uma carteira digital, só que essa carteira é blindada, uma carteira segura, voltada à questão de segurança. Então você pode continuar com sua conta no seu banco. De repente, se a pessoa nem tem conta num banco, ela pode usar a carteira da Easy para fazer transferências, para fazer pagamentos. Por quê? Porque ela recebe um cartão da nossa carteira, ela pode ter uma chave Pix dentro dessa carteira. Então, para pessoas que não têm ainda nenhuma instituição, ela pode usar essa carteira como base. Pessoas que já têm uso da sua instituição predileta, que já utiliza, já tem vantagens, junta essas vantagens em um único lugar. Marcos, uma coisa importante que vocês falaram para a gente aqui, que a gente pode até mencionar com a população, é a questão da educação financeira. Explica um pouco como é a questão financeira, essa educação com a EasyChange que vocês fornecem para a população. Um dos pontos que, além da questão de você disponibilizar, as pessoas possam ter fontes onde ela vai utilizar o seu cartão, a sua conta de uma forma melhor, nós temos também a questão da obrigação de educar, né, de ajudar na educação financeira. Esse aplicativo, conforme ele detecta um comportamento que a pessoa ou ela está utilizando, vamos dizer assim, demasiadamente o que ela tem de crédito, ou ela está utilizando de uma forma que pode comprometer, né, o bolso dessa pessoa, ela é orientada pelo aplicativo não é restrição, mas a medir a sua utilização. Né? Então é uma forma de você não só dar meios, mas também educar a pessoa para poder utilizar o que ela tem ali de recursos. E uma questão que a gente falou bastante aqui no começo, Marcos, a questão dos golpes, que a EasyChange fez um mecanismo que vai dificultar
muito que alguém sofra um golpe de fato, porque assim que o bandido do outro lado pedir o seu Pix, ele vai ter que se identificar para receber. É justamente isso, né, que a gente consiga dar esse bloqueio de que o anonimato do Pix aconteça. Sim, porque hoje as instituições oferecem o quê? Ah, você está numa área que não é segura, então você tem uma restrição de valor. No nosso caso, além de você ter restrições de valor, você é obrigado a identificar a pessoa que está recebendo o valor na ponta, né? E além da pessoa receber esse valor, imagina, no caso de um golpe, a pessoa não vai ficar ali várias vezes dando ali a sua facial, a sua geolocalização, da onde ela está, do que está acontecendo, para poder fazer uma operação. Isso para questão de situações como, por exemplo, um sequestro, coisas do tipo. Para uma operação comum, imagina que você pega uma Black Friday, né? Daqui a pouco nós estamos Black Friday. Sim. A pessoa vê lá uma cafeteira e fala assim, nossa, a cafeteira a R$15, vou comprar. Na hora que ela coloca esse Pix no aplicativo, ela tem a possibilidade de colocar o link da compra que ela está fazendo, e aí nós vamos avaliar e informar a probabilidade dessa compra ser uma fraude. Assim, a pessoa pode seguir ou não, né? Claro. Mas ela é informada da probabilidade daquilo ser uma fraude. Nossa, então assim, de fato, é o que nós estamos precisando hoje no mercado financeiro como um todo, de fato, porque, como eu disse, eu sou da ponta de cá, como advogado que recebe centenas de pessoas todos os dias que sofreram golpes, e talvez esse mecanismo salvaria o prejuízo tão grande que as pessoas estão sofrendo, né? Marcos, imensamente obrigado por ter esclarecido tanta coisa aqui pra gente hoje. Espero que você possa voltar outras vezes para falar sobre esse assunto muito, muito importante, que assim, isso não só esclarece para a população, como é uma prestação de serviço mesmo, porque as pessoas sofrem com essa questão desses golpes, têm prejuízos enormes, e a questão da educação financeira como um todo, que a gente sabe hoje que, infelizmente, muita gente, né, sofre muito com essa situação. Então, imensamente obrigado, fico muito agradecido. Você que você colocasse suas redes sociais aqui, aonde é que acha existente, para poder as pessoas te procurarem, te acharem, poder procurar e conversar com vocês? Agora, inicialmente, no nosso próprio website, né, easychange.com.br, e a partir de novembro nas lojas, tanto na Play Store como na Apple Store, para fazer o download do aplicativo. Perfeito, Marcos, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, fica até aí rapidinho, a gente volta depois dos comerciais. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu. Que bom que você ficou até agora com a gente aqui no nosso programa feito com tanto carinho para você. E todo domingo você já sabe, a partir das 9h30 da manhã, aqui na Prime TV, numa afiliada do SBT de Dom Eliseu, eu espero você. Até o próximo domingo.